povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Cara, que honra poder receber vocês mais uma vez aqui no canal, ou quem sabe melhor dizendo, ser recebido por vocês aí do outro lado, seja em casa, no trabalho, ou quem sabe no caminho para o trabalho, no intervalo da escola, no intervalo do serviço, não importa, é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Se tu é novo aqui no canal, já deixa eu te fazer os pedidos logo de arrancada, que é para daqui para frente a gente só se deter no conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo, se tu puder nos ajuda também compartilhando esse conteúdo, mas o mais importante de tudo, confere a tua inscrição aqui no canal. A tua inscrição, ela é importante e tendo feito a tua inscrição, ativa também o sininho da notificação. Por quê? Com o sininho da notificação, semanalmente, toda segunda-feira, tu vai receber a notificação de que saiu episódio novo, saiu conteúdo bíblico simplificado novo, e aí tu vai ver a notificação e tu pode escolher se tu vai assistir ou não, mas o sininho da notificação precisa estar ativo. Se tu é novo também, vale a pena tu nos seguir, vai passar aqui em cima da tela. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Lá a gente tem vídeos curtos, os Reels ou Stories, vira e mexe, tem caixinha de perguntas, alguns conteúdos, alguns textos compartilhados também e algumas imagens com textos bíblicos para que tu possa não só meditar e ser edificado, mas para que tu possa também compartilhar nas tuas redes sociais. E eu te peço, de novo, não esquece de compartilhar esse vídeo. Se tu já é antigo no canal, cara, uma coisa tu já sabe, a ponta da mesa continua sendo de vocês. A gente está aqui hoje com a Bíblia aberta, com a caneca pronta, com água, café, ou seja lá o que for que tu vai beber para me acompanhar nessa nossa resenha. E quem sabe nos próximos minutos, quem sabe na próxima hora, a gente vai tratar de mais um assunto importante para a nossa vida de fé. Vale a pena eu te lembrar também que nós estamos dentro de uma série, nós estamos percorrendo um caminho. Eu não sei em que momento da tua vida tu tá chegando aqui nesse vídeo, eu não sei em que momento da tua caminhada esse vídeo chegou para ti, mas ele está inserido dentro de uma série sobre o que é o Evangelho. E, cara, tem muito vídeo bom para trás. Se tu não acompanhou e caiu direto nesse vídeo, eu te aconselho, depois que terminar esse vídeo aqui, dá uma olhada na nossa playlist sobre o que é o Evangelho. Não somente isso, a gente tem várias outras playlists aqui no canal, ainda no nosso formato antigo, mas vale muito a pena. Cristologia, a importância da escritura, exposição verso a verso da carta de Tiago, e por último a gente fez também uma série sobre o Sermão da Montanha, que cada uma delas tem muito conteúdo de valor, conteúdo importante e gratuito, não custa nada para ti. Tudo que eu te peço é que tu possa curtir, comentar, compartilhar. O teu comentário ajuda muito e o teu compartilhamento ajuda muito também para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Tu pode compartilhar através do Instagram ou até mesmo do teu WhatsApp. Bota lá no grupo da igreja, bota no grupo da família. O objetivo não é que eu fique famoso. O objetivo é que o reino de Deus seja edificado e principalmente que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo bíblico de forma simples, sem palavra difícil, sem muita teologia mirabolante, não. É teologia bíblica de forma simplificada. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e hoje a gente vai tratar, dando então seguimento ao que a gente já vem construindo dentro da nossa série sobre o Evangelho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o novo nascimento. Nascer de novo. Nós vamos ler um texto, e é um texto conhecido no meio cristão, e talvez tu não conheça, mas esse texto, Jesus ele fala uma frase que é muito marcante, a gente vai ler em seguida, mas ele diz assim: necessário é nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Algumas versões, vocês precisam nascer de novo. É importante, é fundamental que vocês nasçam de novo. E é sobre esse texto que a gente quer falar. Então, pega a tua Bíblia aí, meu irmão. Pega a tua Bíblia. O objetivo sempre é que tu acompanhe a leitura, para que não fique apenas no que eu estou dizendo, mas que tu possa ler junto na tua Bíblia, acompanhar e tirar a tua conclusão e perceber a simplicidade que existe nesse conteúdo. Pega a tua Bíblia, pega a tua caneca com café, chá, leite, sei lá o que tu vai tomar, água. Eu hoje estou na minha água aqui. Pega a tua Bíblia, não importando a versão.
Hoje eu voltei, né? No último episódio eu estava com uma Bíblia diferente, hoje eu voltei para a minha Bíblia favorita, minha Bíblia King James. Não importa a tua versão, João Ferreira de Almeida, NAA, RC, RA, NBV, cara, não importa a versão bíblica, o que importa é que tu estejas com a tua Bíblia aberta. Zeca, tô dirigindo, não consigo abrir a Bíblia. Beleza, tá liberado, mas presta muita atenção na leitura e tenta perceber que não é o que eu acho, mas é o que está escrito, e o meu trabalho aqui é somente fazer as conexões do texto para que tu possa compreender melhor e principalmente para que tu possa aplicar a tua vida de maneira mais assertiva. Então, antes da gente fazer a nossa leitura, para a gente cair de fato no texto, deixa eu recapitular contigo aqui tudo o que nós já falamos, tudo o que nós já construímos ao longo dessas semanas, quem sabe desses meses, falando sobre o que é o Evangelho. Com certeza eu não sei isso de cabeça, então eu vou colar aqui daquilo que eu lembro, daquilo que nós conversamos durante esse tempo que está nessa série. A gente começou falando sobre a queda. Então, toda a raça humana é considerada pecadora, ela é considerada maldita por causa da queda de Adão e Eva. Nós falamos sobre isso lá no primeiro episódio dessa série, o que é o Evangelho. Falando disso, ou dando sequência a isso, nós falamos sobre a doutrina do pecado original, como que o pecado de Adão e Eva recaem sobre toda a humanidade e as demandas que isso gera e todas as consequências que isso gerou. Nós falamos sobre a necessidade do derramamento de sangue, e o nosso sangue não serve, porque o nosso sangue ele é corrupto, ele é corrompido, ele é pecador, e deveria ser um sangue perfeito. Só existe uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Deus proveu um meio de salvação. Jesus Cristo morreu na cruz, pelo meu, pelo teu, pelos nossos pecados. A gente falou tudo isso. Não é pelas obras, a nossa salvação não se dá por obras, não é pelas coisas boas que tu faz, não é pela esmola que tu dá, não é por nada disso. Não é pelas obras, mas é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Além disso, a gente falou também sobre o arrependimento, nós falamos sobre crer e confessar, baseado lá no texto de Romanos, capítulo 10, que diz que precisamos confessar, crer no coração, confessar com os nossos lábios que Jesus é o Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, e assim nós seremos salvos. Falamos sobre isso também. Falamos sobre uma nova maneira de viver, a maneira de se portar do crente, daquele que diz crer no Evangelho. E por último, mas não menos importante, no último episódio, nós falamos sobre fé, fé bíblica. Zeca, mas fé não é o pressuposto básico. Sim, é. Fé é o pressuposto básico, que talvez devesse ser o primeiro episódio que a gente fez nesse canal. Mas eu achei de bom tom, achei necessário a nossa conversa do último episódio, fundamentando o que é a fé bíblica. E hoje a gente vai entrar nesse assunto. Vamos falar sobre o novo nascimento. Então, tu já tá com a tua caneca, tu já tá aí me acompanhando com a tua água, o teu café, o teu chá, seja lá o que for. Pega a tua Bíblia, abre lá em João capítulo 3 e vamos, então, de fato, de direito, entrar nesse conteúdo que, cara, eu sempre fico com a expectativa, quando eu preparo o esboço aqui do roteiro, eu sempre fico com a expectativa de que seja um bom conteúdo, de que seja um conteúdo relevante, de que fique um conteúdo bom. Sempre que eu acabo a gravação, eu fico com a impressão de que, cara, esse foi o melhor episódio até agora, esse foi um conteúdo muito bom, isso é muito relevante. Mas nesse de hoje, parece que a lógica inverteu. Eu já estou com a impressão de que esse é o melhor conteúdo de todos que nós produzimos até aqui. Eu tô com essa impressão. Vamos ver agora, depois que a gente apertou aqui o gravar da câmera, vamos ver como que isso vai sair. Mas no papel, cara, isso tá bom demais. Então, vamos para aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos andar, nós vamos trilhar, nós vamos fazer essa caminhada pelo texto, um texto conhecido, talvez um dos mais conhecidos, uma conversa muito interessante. E hoje eu quero esmiuçar isso contigo, eu quero te fazer entender ou te ajudar na compreensão desse texto para que tu possa entender de uma vez por todas que história é essa de nascer de novo. Vamos para o texto então? Vamos trabalhar, já que é para isso que a gente está aqui hoje. Evangelho de João, capítulo 3,
Vamos deixar combinado o seguinte, tá? Eu vou ler em uma tocada só, do verso 1 até o verso 15, e depois a gente vai dividir isso em 3 blocos de leitura, beleza? Assim eu acredito que vai ficar mais didático e vai ficar mais fácil para nossa compreensão aqui do que o texto está propondo. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos daquilo que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante essa conversa. Um homem, o texto diz, um fariseu chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, o STJ, Supremo Tribunal dos Judeus. Esse cara, ele vai à noite ter com Jesus. Isso já nos diz muita coisa a respeito dessa cena. E eu preciso que tu imagine essa cena ocorrendo para que tu possa entender. Porque muitas vezes quando a gente lê o texto da maneira que eu li, de forma corrida, a gente perde a nuance de quem está falando o quê, ou qual o tom, qual a entonação, qual a possível intenção de fala de cada personagem. Quando a gente para e começa a ler ponto a ponto, e quando a gente começa a imaginar o cenário e perceber que o que está sendo narrado aqui foi uma conversa real, isso nos traz clareza sobre o entendimento das coisas. Um outro ponto que é muito importante nós termos em mente, que tu precisa ter em mente, e a gente já falou isso aqui várias vezes no podcast, é o seguinte: a Bíblia, ela não tem essas divisões de subtítulo. Não existia no escrito original subtítulos e nem tampouco existiam capítulos ou versículos, versos. Tudo isso é posterior. Por que isso é importante? Porque a gente vai perceber que o capítulo 3 não começa no capítulo 3, ou quem sabe o 2 não acabou ainda, entende? A gente precisa ler e entender o texto dentro do seu contexto maior. E isso vai favorecer a nossa compreensão daquilo que a Escritura está tentando nos revelar. Esmiuçando o texto, como eu já tinha dito que a gente ia dividir ele em 3 grandes blocos, vamos refazer agora a leitura do verso 1 ao verso 3, e eu quero te mostrar alguns detalhes importantes que podem ajudar na compreensão ou na melhor compreensão desse texto. A partir do verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do STJ, Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, guarda essa informação, de noite. Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Guarda essa informação, porque lá na frente, quem sabe, a gente vai conseguir entender isso, ao menos lá na frente no texto. De noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
Isso aqui é outro detalhe que vale a pena tu ter em mente. Sabemos, Nicodemos está falando por si, mas também ele fala como um representante do Sinédrio, ou representante do Supremo Tribunal. Ele está dizendo, cara, nós lá sabemos, a gente admite isso, tu é um mestre enviado por Deus. Por quê? Ele mesmo dá o motivo. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Então, esse homem, chamado Nicodemos, ele está falando por si e também falando em nome do Sinédrio, dizendo, nós reconhecemos o teu chamado, nós reconhecemos esse ministério de sinais que tu estás operando, és um homem vindo da parte de Deus. É um elogio, é uma bela forma de começar uma conversa, né? Elogiando, bajulando, puxando o saco. Olha a resposta de Jesus. E quando eu falei da gente dividir o texto em 3 grandes blocos, a gente vai ver Nicodemos falando, Jesus respondendo, Nicodemos falando, Jesus respondendo, Nicodemos falando e Jesus respondendo. Então, são 3 falas de Nicodemos e 3 falas do Senhor que vão nos fazer entender a dinâmica dessa conversa e a dinâmica, o ritmo daquilo que Jesus está ensinando. Depois dessa introdução e depois de Nicodemos falar tudo isso, todas essas coisas boas e bonitas a respeito de Jesus, para o próprio Jesus, Jesus responde da seguinte maneira. Verso 3. Jesus respondeu declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Cara, aqui está o primeiro ponto que eu quero dividir contigo. O Senhor não aceita bajulação. Nicodemos era um homem importante, muito provavelmente um homem de posses, muito provavelmente um homem influente. Esse homem vai ao encontro de Jesus, que é um cara que ainda não é importante, que ainda não é influente, mas que está operando sinais. Esse homem chega diante de Jesus e reconhece, olha, nós reconhecemos, ele está falando por si e pelo Sinédrio, nós reconhecemos que Deus te enviou. Porque ninguém pode fazer o que tu está fazendo se Deus não tiver enviado. E a resposta de Jesus não é um, poxa, muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado pelas boas palavras. Obrigado por essa aceitação. Não. A resposta de Jesus, ela é cirúrgica, ela é exata e ele diz, eu te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe por que Jesus está sendo tão enfático? Por que ele está dizendo isso? Primeiro ponto. E por isso eu falei sobre a divisão dos capítulos, versículos e subtítulos. Olha o que vai dizer. Volta um pouquinho a leitura. Vamos para o capítulo 2, verso 23. São as linhas anteriores, na minha Bíblia está até na mesma folha. Verso 23 diz assim, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. E aí começa o capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Cara, tu sabe o que João está comunicando com isso aqui? Que toda essa introdução feita por Nicodemos, para Jesus não significou nada. Por quê? Porque Jesus bem conhecia a natureza humana. Jesus não se dava a confiar, Jesus não confiava em bajulação, Jesus não confiava em tapinha nas costas, Jesus não confiava em elogio, porque ele conhece a natureza humana, a natureza que a gente já falou nos episódios anteriores aqui do canal. Jesus conhece essas coisas, Jesus sabe essas coisas. Jesus olha para os homens e ele não vê o que nós vemos, a aparência. Jesus olha para os homens e ele vê o coração. É por isso que ele responde abruptamente, parece até mal educado, parece que soa mal educado o texto, mas quando a gente entende o que o apóstolo está escrevendo, o que o escritor está dizendo nos versos anteriores, aí sim as coisas ganham sentido para nós. Por que Jesus respondeu de forma tão abrupta para um cara que chegou de maneira educada, chegou de maneira honesta, sendo gentil, quem sabe até dizendo boas palavras? Por que Jesus responde tão grosseiramente? Porque ele não aceita o testemunho acerca do homem, porque ele conhece o que há na natureza humana.
Então, depois de toda a bajulação, depois de todo elogio, depois de toda a rasgação de seda de Nicodemos, Jesus diz para ele: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não adianta elogiar. Se não nascer de novo, não adianta falar bonito. Se não nascer de novo, não adianta tentar agradar. É necessário nascer de novo. Lembra que eu falei anteriormente sobre tu guardar o detalhe do verso 2? O texto diz: e ele, Nicodemos, de noite procurou a Jesus. Sabe por que isso é importante, irmão? Existem, no mínimo aí, 3 possibilidades, mas eu quero olhar contigo só para o que o texto diz e pensar na analogia que João está escrevendo e no que João tinha em mente quando ele escreve isso. De noite. Muitas pessoas dizem que Nicodemos foi de noite porque ele queria um momento mais íntimo, um momento mais reservado. Mas o texto posterior, o verso 20 e 21, ainda do capítulo 3, talvez seja uma resposta melhor a essa questão. Por que Nicodemos foi de noite? Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Nicodemos, ele procura Jesus à noite porque ele ainda não reconheceu Jesus como Messias. Ele faz parte da multidão que, vendo os sinais que Jesus está fazendo, até está crendo, até está achando interessante. Mas ele ainda não creu, ele ainda não confessou o Senhor, ele ainda não se entregou a esse rio de águas vivas que é o nosso Senhor. Nicodemos procura Jesus à noite porque ele tem vergonha de ser visto andando com um cara que as pessoas ainda não tinham certeza de quem era. Nicodemos procura Jesus à noite porque ele tinha medo de ser criticado dentro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele tinha medo de, quem sabe, perder sua posição. Ele tinha medo de, quem sabe, ser considerado um discípulo desse mestre novo chamado Jesus. Nicodemos não cria de todo o coração. Ele tinha uma mensagem do Sinédrio: nós reconhecemos que tu és alguém vindo da parte de Deus. Mas isso não era ainda a fé genuína que precisa existir no coração de todo aquele que confessa o Senhor. Nesse ponto, Nicodemos ainda não confessava o Senhor. Zeca, então, é um cara perdido. Olha, João ainda vai falar desse cara mais 2 vezes. Mais uma vez, ele vai citar Nicodemos, e ele diz que Nicodemos até deu uma defendida no ministério de Jesus. Ele parece que tenta refrear um pouco o ódio do Sinédrio contra o Senhor, mas João termina dizendo: este Nicodemos é o mesmo que foi de noite encontrar Jesus. Por que de noite, irmão? Parece que João, no final do texto que nós lemos, verso 20 e 21, ele está querendo nos comunicar algo. Porque quem anda de noite é quem odeia a luz, é quem pratica o mal, é quem tem medo de se aproximar da luz para que as suas obras não sejam vistas. Porque quem chegava de dia diante do Senhor era visto, estava exposto, todo mundo via, todo mundo sabia que estava ali diante do Senhor. Seja pedindo um milagre, seja pedindo um perdão de um pecado, estava exposto, estava nu e patente. Por isso Nicodemos vai de noite. Porque ele tem medo, porque ele tem vergonha, porque ele tem muito a perder. Ele não é ainda um crente. Ele não é ainda um fiel, ele não é ainda um discípulo. A gente pode usar várias expressões aqui, mas o mais importante, ele ainda não nasceu de novo. Por isso, depois de toda a bajulação, depois daquela introdução com muitas palavras bonitas, o que Jesus diz para ele no verso 3 é: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação, então eu já te dou a dica: confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso,
Não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Deus abençoe.